Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel, venho como ministro do Evangelho de Cristo trazer aqui um estudo sobre os falsos mestres. Nós temos visto nesses dias, com a aproximação do dia do Senhor, o surgimento de diversas pessoas querendo doutrinar e querendo ensinar. Muitas delas, o desejo delas é apenas uma posição, elas querem estar no lugar de destaque. Outras, a motivação delas é a ganância, elas veem no Evangelho uma fonte de lucro. Existem aqueles que nem sabem por que estão lá, mas de alguma forma chegaram lá e eles querem às vezes fazer coisas que não foram chamados para isso ou que pelo menos não estão preparados. Então hoje eu quero que você segure esta revelação, porque o estudo de hoje é para ensinar, para mostrar para você que falsos mestres também são pessoas sem o devido preparo. Pessoas que não receberam de Deus ainda a bagagem, a instrução, o preparo, o fortalecimento, não foram forjadas ainda no fogo da provação, não desceram ainda com os joelhos no chão o suficiente, não foram moldadas por Deus, o caráter delas ainda não está moldado por Deus. E elas, numa oportunidade, se levantam querendo ser mestres e acabam trazendo destruição, trazendo tropeço, erro para muitos outros. Eu vou abrir minha Bíblia Sagrada aqui em 1ª carta a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Preste atenção. Partindo eu para a Macedônia, roguei que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas. Então o apóstolo Paulo viu em Timóteo alguém preparado, apesar da juventude dele, viu alguém que tinha já condições de liderança. A doutrina que ele ensinava não era falsa, mas era a doutrina que Paulo havia passado para ele. Ou seja, mesmo jovem, ele passou tempo suficiente com Paulo para poder receber a doutrina, para poder ser ensinado, para poder receber o preparo. E o Paulo, tendo que partir para ir a outras regiões, falou, olha, o Paulo tinha que ir para Macedônia, falou para o Timóteo, vou deixar você aqui em Éfeso e você tem que ordenar que aquelas pessoas parem de ensinar falsas doutrinas. E diz assim ainda, versículo 4, e deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsia em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então essas falsas doutrinas estavam tirando a atenção das pessoas em outra direção. Elas estavam olhando não na direção que Cristo queria que elas olhassem, elas estavam olhando na direção contrária, em diversos outras questões que não faziam sentido, que não tinham proveito para o reino de Deus. O objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, em vez de estarem conduzindo ao amor, em vez de estarem conduzindo um coração puro, uma fé sincera, estão ensinando falsas doutrinas. E o apóstolo Paulo falou para Timóteo, você tem que levar as pessoas a um coração sincero, a uma fé pura, ao amor. É isso que você tem que ensinar para as pessoas. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando nem compreendem e nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então, essas pessoas, que foi dado voz a elas, essas pessoas estavam fazendo alegações, afirmações, mas elas mesmas nem entendiam o que elas estavam falando. Elas não tinham ainda as ferramentas necessárias, a condição necessária para entender sobre para aquelas coisas que elas faziam alegações tão veementes, né? Então ele conclui aqui, eles queriam ser mestres, mas não tinha nem condição alguma. E hoje nós temos visto justamente isso, pessoas querendo ser mestres,
nós temos aí o advento da internet, nós temos aí os aplicativos, YouTube, nós temos aí o Facebook, nós temos Instagram e várias outras ferramentas em que as pessoas podem postar as suas opiniões. E o problema é quando uma pessoa que não tem preparo fala uma coisa que chama a atenção de alguns e aquilo de repente explode e começa a virar uma doutrinação. Muitas pessoas acabam seguindo aquilo como se fosse uma verdade. Elas nem têm a preocupação de analisar o fundo daquilo. Recentemente fez sucesso uma música, aí todas as igrejas estavam cantando, mas a música não veio de Deus, não tem inspiração de Deus. Pelo contrário, ela nega as escrituras, mas as igrejas todas estavam cantando. Eu não vou falar aqui qual que é a música por questão de ética, mas você tem que entender que existem músicas, existem coisas que às vezes fazem sucesso e que na verdade não tem um fundo espiritual vindo de Deus, não tem amparo na Bíblia e muitas vezes negam a verdade. E no versículo 8 aqui, ainda de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Então essas pessoas, querendo ser mestres, acabam usando a palavra de Deus, a lei de Deus, de maneira errada. Foi dado voz para elas. Eu queria eu separei aqui algumas observações no estudo. Eu queria que você guardasse no seu coração o seguinte: tem uma diferença entre ser inspiração e ser mestre. Há pessoas que momentaneamente elas são inspiração para muitas pessoas, mas elas não têm condição de ser mestre. Jesus parou no poço de Jacó e logo veio uma mulher samaritana, está lá em João capítulo 4, e a mulher samaritana ficou maravilhada e reconheceu que ele era mestre. Ela foi imediatamente na aldeia dela e chamou e falou com muitas pessoas, e muitas pessoas vieram e creram em Jesus. Aquela mulher foi uma inspiração, ela arrastou muita gente para crer em Jesus. Mas aquela mulher, na vida de adultério que ela vivia, tendo 5 homens na vida dela, 4 foram o marido, mas o que ela estava agora não era marido dela, era só um biscate. Aquela mulher não tinha condição de ensinar a ninguém, mas ela inspirou. Então você tem que entender a diferença entre uma pessoa que está sendo momentaneamente uma inspiração e uma pessoa que tem condição de ser mestre. Você não pode viver atrás de pessoas que são inspiradoras apenas. Você tem que olhar, não, poxa, fulano, a atitude de fulano me inspirou a buscar a Deus, glória a Deus. Mas vem cá, a vida de fulano já está alicerçada mesmo na fé? Não, não está. Então não pode ser mestre. Você tem que fazer essa diferença. Então, uma outra diferença que você tem que fazer é carisma e vulto de voz com bagagem. Há pessoas que elas chegam na frente de uma multidão e elas abrem a boca e todas as pessoas ficam emocionadas. Elas têm um carisma, elas têm uma atração para si, todo mundo olha, todo mundo elogia, todo mundo gosta. Elas têm essa coisa atrativa, de atrair as pessoas, mas muitas delas não têm bagagem para passar instrução para os outros. A bagagem, ela vem com a estrada, uma caminhada longa, uma caminhada em que a pessoa, ela recebeu pancada, ela tropeçou, ela caiu, levantou, ela ficou com frio, com medo, com fome, e ela buscou a Deus, foi consolada, tem tempo em oração, ela precisava de resposta, buscou a resposta em Deus, na palavra, o Espírito Santo de Deus deu entendimento. Essa pessoa, ela tem bagagem, e essa bagagem não é no estalo de dedo, a pessoa se converteu, hoje ela já tem bagagem, não é assim. Cuidado com as pessoas, cuidado, igreja, com as pessoas que ganharam vulto de voz. Hoje, na internet, numa rede social, uma pessoa faz uma declaração, tem uma curtida, outra curtida, outra curtida, outra curtida, outra curtida, e de repente aquela pessoa está em rede nacional falando para uma multidão de pessoas.
E todo mundo acha aquilo engraçadinho e vai lá e curte. Agora, depois desse evento, a pessoa ela vai querer repetir o feito. Ela vai querer continuar recebendo tantas curtidinhas. Ela vai querer continuar receber essa glória. E aí que vem o problema. Aí ela vai começar a querer ensinar a você. Mas como foi dado o vulto de voz da primeira vez, você vai pensar assim, poxa, fulano, tal, o que ele tem para dizer dessa vez? Foi dado o vulto de voz. Ela às vezes é uma pessoa carismática, e ela vai passar para você uma doutrina que não vale a pena. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, está escrito assim, que o apóstolo Paulo deu a instrução, falando sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então esse texto está falando que o Espírito Santo designou alguns para apóstolos. O que é o apóstolo aqui? Que dá testemunho de Cristo, e você não tem como falar que o testemunho dele é mentira, porque ele realmente teve um encontro real, verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Ele não é o chefe da igreja, né? O apóstolo é quem é a verdadeira testemunha de Cristo, pelo contato que ele teve com Cristo. Você acaba falando, poxa, esse homem teve contato com Cristo mesmo. Alguns para apóstolos, outros para pastores. O que é o pastor? Não é o dono da igreja. O pastor não é aquele que tem a escritura da igreja. O pastor é aquele servo maior que cuida das ovelhas, e se for necessário, ele dá a vida por elas. Se for necessário, ele morre por elas. Isso é pastor, isso é ser pastor. Não é como algumas pessoas que querem governar a igreja, querem ser donos da igreja. Tem outros para pastores, para evangelistas, aquela pessoa que serve de inspiração. Ela não é mestre, ela serve de inspiração. Ela fala e as pessoas são inspiradas a buscar Deus, mas talvez a vida dela ainda não está preparada. Mas ela tem aquela unção de Deus para evangelizar, para ir até aquele que sofre, para ir até aquele que está padecendo, e outros para mestres. Esse mestre é uma pessoa que foi dado para ela não somente uma unção de Deus, mas ela foi dado para ela tempo para ela se preparar. Aqui eu fiz até uma observação: querer explicar toda a Bíblia logo no início da caminhada não é sensato. A pessoa acabou de se converter, quer ser mestre, ela nem tem tanto tempo. Tem pastores aí que estão há 50 anos pregando o evangelho, 30 anos pregando o evangelho. Tem pastores aí que estão fazendo trabalho na televisão aí há 40 anos, 30 anos na televisão pregando o evangelho. Aí me vem um catatauzinho e começa a criticar esse homem que está evangelizando há tantos anos. Começa a chamar, porque fulano, o negócio dele é dinheiro, fulano, o negócio dele é o pecado, que isso, que aquilo. Começa a acusar aquele catatauzinho falando de alguém que está evangelizando há tantos anos. É insensato querer explicar a Bíblia toda logo de início. É insensato querer ser mestre logo de início. E também não é seguro, mas é um risco para si mesmo e para os outros. Diz a palavra em Tiago, capítulo 3, versículo 1, não sejam muitos de vós mestres, porque serão colocados sobre maior julgamento. Então, meu amigo, receba esta palavra de Deus em nome de Jesus e ande
sendo guiado por aqueles que têm bagagem, aqueles que já executaram o trabalho para Cristo, e não sigam aquelas pessoas que ainda nem têm bagagem, nem têm entendimento e que não podem explicar a palavra de Deus.